Arte não serve para entender, ela serve para sentir. Quando Doctor Who começa um episódio sem abertura, a gente já precisa se preparar porque com certeza é um episódio diferenciado. E esse é o episódio 73 Yards, um episódio que leva todo o conceito de Doctor Who para um novo rumo e transforma essa série em algo espetacular. E quando eu falo sobre arte, eu realmente considero Doctor Who uma forma de arte. Eu já falei sobre a Rachel Talalay, que ela transformou Doctor Who em arte, né? A diretora que fez episódios sensacionais da série. E aqui a gente tem mais uma vez uma demonstração disso. É um episódio que traz o folclore, que traz lendas para a realidade. E o que aconteceria se o doutor pisasse, mais uma vez esse doutor tá pisando em coisas que não deveria. O que aconteceria se ele pisasse em algo sagrado, em uma coisa que poderia acordar mitos, poderia acordar lendas urbanas e transformar toda essa situação em um universo paralelo, em que o doutor não existe mais ali e que a Ruby precisa lidar com as consequências. E ela precisa lidar com uma situação estranha. Essa mulher que fica fazendo gestos meio peculiares a exatamente 73 jardas de distância. É o que o episódio nos traz numa espécie de conto de terror, um conto em que nem tudo precisa ficar explicado, mas é possível entender nas entrelinhas. E essa mulher que fica perseguindo a Ruby durante todo o episódio me lembrou aquela senhora da Sérvia que dançava no TikTok. Era uma espécie de lenda urbana, mas ao mesmo tempo foi algo que aconteceu. Essa mulher foi flagrada dançando na frente de um hospital. Depois isso se tornou mais uma lenda urbana. As pessoas começaram a gravar no TikTok como se fosse uma trend, vendo essa mulher dançando em diversos pontos da Europa. E se transformou em algo além do que deveria. Se transformou em algo para chocar e para viralizar. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu assisti esse episódio, eu lembrei disso, porque parece uma lenda urbana sendo trazida à vida real, parece algo sobrenatural, como a Kate Stewart fala, que eles estão tendo que lidar mais com o sobrenatural, trazido aí ao mundo real. Mas será que é um mundo real? Porque parece mais um universo alternativo. Parece o episódio Turn Left lá da 4ª temporada, em que a dona também toma uma decisão e toda a vida dela muda. É mais ou menos o que eles trazem aqui. E essa era de Doctor Who tá me lembrando um pouco Sarah Jane Adventures. E existem alguns rumores sobre um vilão de Sarah Jane Adventures ser o vilão principal dessa temporada, mas o que me lembra é que num episódio chamado The Curse of Clyde Langer, que o Clyde é um personagem de Sarah Jane Adventures, ele encosta em um totem que é amaldiçoado e que guarda espíritos malignos. E quando ele encosta ali, ele se corta e todo mundo que conhece ele se vira contra ele. E aí ele vira uma pessoa em situação de rua, ele é abandonado por todo mundo. Mais ou menos o que acontece no episódio. A Ruby é abandonada pela mãe dela, ela é abandonada também pelas pessoas que a princípio estavam cuidando dela, aquele povo daquele pub, que era um povo bem esquisito, pra falar a verdade, assim, um pessoal meio sem empatia, meio estranho. E toda vez que alguém falava com aquela mulher, que a gente descobre que é a própria Ruby, mas mais velha, eles fugiam. E aí tem o enredo daquele cara também, aquele político que também fugiu por causa disso. Isso fica em aberto. A gente não sabe o porquê das pessoas fugirem da Ruby mais velha. Quem será que é a Ruby e por que as pessoas fogem dela? O que ela falou para essas pessoas? É o grande mistério da temporada. Não é uma questão de o episódio finalizado sem explicação. É justamente isso que a gente está vendo nessa temporada. É muito estranho. Tudo é incômodo. Doctor Who traz um episódio sem abertura para incomodar, para mostrar que não, o doutor não tá aqui para salvar o dia. Isso é estranho, isso é proposital, é esquisito.
Tanto que a última cena ali, a cena meio que final ali no episódio, quando a gente vê a Ruby mais velha e aquela mulher cada vez mais se aproximando, é extremamente assim, terror, medo e esquisito, incomoda. Deixa a gente com um pé atrás a todo momento. Nossa, é um episódio que não serve pra gente dizer, eu me diverti, como Space Babies. Não serve pra gente dizer, nossa, que episódio de ficção científica maluco. Não, é um episódio que nos leva para esse mundo de lendas urbanas, o que é justamente a proposta dessa temporada de Doctor Who, dessa nova vinda de monstros que são de outros universos, que são de outras realidades, porque o Toymaker mexeu na realidade ali quando ele invadiu o nosso mundo depois que o doutor botou o sal lá no final do universo. Então realmente é um episódio que serve para isso, serve para mostrar como o Doctor Who pode inovar bastante, e inovou muito aqui, e serve para mostrar que Doctor Who, como uma série que se propõe a ser bobinha de vez em quando, mas também se propõe a ser séria, também consegue se propor a criar peças únicas, artísticas, que não precisam estar milimetricamente explicadas, não precisam estar toda mastigadinha. Ela faz a proposta, você assiste aquilo e depois você imagina o que pode ter acontecido, você imagina quais são as possibilidades e você senta com aquele sentimento. O que te causou esse episódio? Ele te causou incômodo? Ele te causou tristeza? Ele te causou nada? Te causou apatia? Todos esses detalhes é o que faz uma obra bem feita. É o sentimento que ela causa em você. Não é a questão de o Russell não explicou nada. Furo de roteiro. Será que é? Ou será que não foi exatamente toda a proposta do episódio? Dizer pra você, bom, agora é a sua vez de sentar com esses sentimentos e ver o que acontece. Porque é um episódio que analisa uma personagem, que é a Ruby. É um episódio que nos mostra como seria essa personagem se ela não tivesse mais o doutor na vida dela, e como ela lidaria com isso. E também se ela fosse abandonada até pela mãe adotiva dela. É um episódio pesado, ele não é feito para você assistir e sorrir, ele é feito para você sentar com essa sensação e ver o que acontece, ver se esse episódio mexe com você de alguma forma. E comigo definitivamente mexeu. Então 73 Yards não é para todo mundo. Isso eu já percebi, lendo alguns comentários aleatórios, já vi que não é para todo mundo, mas também não é um episódio que você precisa exigir que seja explicado. Eu acho ele muito mais interessante como algo fechado, quase como um filme fechado em si, mais ou menos tipo Inception. Foi um filme inteiro e no final não explica. Porque é isso. Twin Peaks também é uma série que você assiste, traz mistérios, mas ela nunca disse que precisaria ser explicada. Ela mostra os conceitos, mostra as filosofias, mas não diz, tá aqui, foi por isso que isso aconteceu. Então vamos entender esse episódio mais como um ponto importante na temporada, mas que ele não tem obrigação nenhuma com o espectador de mastigar e devolver a papinha mastigada na boca. É isso, diga nos comentários o que você achou desse episódio, seja membro do canal, se inscreva, compartilhe e tudo mais. A gente vai fazer live sobre o episódio, a gente vai falar tudo sobre ele também. Então fiquem atentos aí no canal e nas redes sociais que a gente vai postando e divulgando as coisas. Mas por enquanto eu fico aqui. O próximo episódio é aquele Dot and Bubble, que parece ser super esquisito. Eu volto no próximo e até mais. Tchau, tchau.